Pois é, irmão João, e aí o senhor falou que ele tinha uma concepção, né, um tanto errada a respeito, né, da doutrina da justificação. Mas é claro, ele vivia num contexto, no contexto histórico e teológico que induzia ele a isso, né? Uhum. De que ele poderia então salvar a si mesmo, né? A pessoa tanto da religião infiltrada realmente nos monastérios, como ele decidiu ir para o monastério depois desse relâmpago aí, dessas trovoadas, né? Uhum. Ele pediu a Santa Ana para ajudá-lo, né? Porque era a padroeira da tempestade, dos trovões. E ele foi para um seminário agostiniano, né? Influenciado por Agostinho, né? E ele ali passou realmente a ver muitas coisas erradas. Uhum. Justamente porque na Idade Média essa era a teologia, né, João? Com certeza, né? É interessante, né, quando a gente vê vamos dizer assim, o desenvolvimento da história da igreja, né? E aí vamos imaginar lá desde o do período dos apóstolos, né? E a igreja começa a ter o seu desenvolvimento com os pais da igreja, né? E aí a igreja começa vamos dizer assim, crescer. Mas chega um determinado momento que há uma ruptura da igreja com o verdadeiro entendimento do evangelho. Né? E aí, inclusive, é chamado esse período de Idade das Trevas, porque realmente era muita escuridão Sim, nesse período da Idade, sim. da Idade Média, né? Porque, como o pastor falou, o contexto teológico era do ensinamento de que a salvação se dava por meio das obras. Né? A pessoa tinha que se esforçar para alcançar a salvação. Né? Esse medo que Martinho Lutero, né, sofreu aí em relação aos raios, e alguns dizem também por ter caído do cavalo, né, levou ele a dizer assim: não, olha, eu preciso me esforçar, né, para conseguir minha salvação, porque se vai que eu morra de repente aqui nessa queda do cavalo, né, hoje meu destino seria o inferno, porque eu não estou me esforçando para conseguir a salvação. Então tenho que ir para o monastério buscar essa salvação por meio das minhas obras, né. Então, o próprio entendimento, né, bíblico que Martinho Lutero tinha, como disse o irmão Moisés, sobre a justiça de Deus, era da ira de Deus, do castigo, é isso que ele entendia, né? E aí quando Martinho Lutero lê, né, Romanos 1, e aí eu vou ler aqui o verso 17, né, o 16 também está muito conhecido na leitura de Lutero, né? Mas o 17 diz assim, ó: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Né? E aí então, né, pela graça do Espírito Santo de Deus, ele entende que essa justiça era a justiça que Cristo fez na cruz, né, pagando pelos nossos pecados e doando, né, de uma forma gratuita a salvação. E aí vem então toda uma grande reviravolta no entendimento teológico, né, do Martinho Lutero, né, que passa a interpretar a palavra de Deus conforme aquilo que o Espírito Santo, né, ensina, conforme de fato Jesus Cristo ensina, né, de que a salvação se dá por intermédio daquilo que Jesus Cristo fez na cruz, né, de pagar pelos nossos pecados, e ele concede de uma forma gratuita a salvação. E aí Martinho Lutero então, né, se revolta com toda aquelas indulgências, né, que eram oferecidas, vendidas para que as pessoas obtivessem a salvação através daquilo, né, e ele então vem com uma perspectiva, né, de interpretação bíblica, né, conforme o que realmente as escrituras dizem, né, e aí então começa todo um enfrentamento de um grande sistema, né, que ele teve que enfrentar aí a partir disso. Verdade. Irmão Aldo, algo a acrescentar aí, meu irmão? O interessante também, né, pastor, o quanto Lutero, ele, depois que ele entrou para o monastério, né, ele se sentia incomodado, né, ele se sentia meio perturbado. Ele vivia pedindo perdão, né, se confessando de tudo que ele fazia, né. Eu creio assim que ali essa ação do Espírito Santo de Deus realmente incomodando, assim como na atualidade também, né. E uma coisa também que chamou muita atenção também na história de Lutero é em relação à palavra, né? O quanto a palavra ela era retida, né? E nos dias atuais também não é tão diferente, né? Assim, a palavra, a gente realmente vive em trevas, né? Uma igreja vive em trevas, uma sociedade, um povo também consegue viver em trevas sem realmente o entendimento, sem a palavra ela ser o centro realmente ali para nortear nossas vidas, para dar um rumo, né? Um caminho. E a própria palavra de Deus ela já fala que é o poder de Deus para todo aquele que crê, né? E ali naquela época, quando Lutero começa a escrever, né, passar a Bíblia para o alemão, né,
ele faz a tradução, começa a traduzir e distribuir, né? Essas leituras aí, partes da Bíblia, né, para as pessoas, o quanto isso foi ajudando também aquele povo a compreender também mais a Sagradas Escrituras e entender realmente esse Deus no qual o Lutero ali ele estava lutando por conta dessas heresias, né, por conta da situação que a igreja da época vivia, né, e por conta de todo aquele contexto ali no qual ele foi um homem usado, né, mesmo diante da dieta de Worms, né, onde ele foi levado para negar, né, ali tudo aquilo que ele tinha causado já ali na igreja, mas mesmo assim Deus manteve ele firme, né, naquela confissão dele ali. E é interessante que eu estava assistindo um vídeo, tem um vídeo no YouTube aí que fala, tem ali um diálogo entre ele e o bispo ali da época, né, e aí o bispo perguntando para ele que se eles tirasse aquilo, né, que o povo acreditava, o que eles iriam colocar, né, para o povo, né, e ele fala Cristo, né, pessoas precisam somente de Cristo, né, e realmente através da palavra Lutero ele veio, né, como o irmão João Paulo leu aí o texto, né, de fé em fé, através das escrituras realmente Deus ele se revela a cada um de nós, mas claro, para isso precisa ter, né, a palavra de Deus ao alcance de todos também e fazerem uso, né, e uma boa interpretação também da palavra e a ação de Deus para dar o discernimento e a iluminação, né? Nesse dilema que ele viveu, né, antes de se converter, dizem os historiadores, né, de que ele viveu realmente momentos de servidão humilhantes, né? Ele limpava o chão, lavava o chão, ele se mendigava, né, fazia mendicância nas ruas, ele tinha um bispo, arcebispo, que subjugava eles, chicoteava, né, fazia todo tipo de coisa para poder se livrar da culpa do pecado, né, tentando se livrar da culpa do pecado. Quando ele se formou, a primeira missa que ele foi realizar, dia 2 de maio, diz que a ordem era o seguinte: olha, você é como se você estivesse segurando o próprio Deus em suas mãos e entregasse para o povo. E ele tremeu tanto naquilo ali que ele não conseguiu realizar o ato de entregar a hóstia, né, para as pessoas, porque ele sentia, se eu não sou digno de segurar Deus em minhas mãos. Nessa questão da confissão também, o Aldo falando aí que ele era tão perturbado por causa dos seus pecados que ele acabava de confessar, antes de ele chegar no seu quarto ele já sentia novamente um pensamento errado e ele voltava, né, ao ponto do seu confessor dizer: Lutero, mata a mãe, adultera, faz alguma coisa que realmente seja pecado e volte aqui comigo, né? Porque isso aí não é considerado pecado, né? Para que o teor que as pessoas tinham de pecado, né, para a diferença de um homem. E isso mostra-nos que nós devemos sim reconhecer o quão pecaminosos nós somos para sabermos do que realmente nós somos salvos. Não é isso, irmão João? Exatamente, pastor, né? O Espírito Santo de Deus, né, ele vai sempre esclarecer a mente do pecador, a qual Deus escolheu para salvar, né? E essa venda dos olhos de Lutero, né, foi tão forte que aquilo que ele se propõe e faz, né, tem um rebatimento não só na vida prática dentro da igreja, né, da igreja protestante, assim conhecida, né, a partir de então, como também na vida da sociedade, né. A gente tem muito aí digamos assim, esse legado que a gente recebeu de Lutero sobre o sacerdócio, né, que nós exercemos, do impacto tão grande que Cristo provocou na vida dele, né? Alguns dizem que depois lá do Pentecostes, o outro grande avivamento que aconteceu na história foi a Reforma Protestante, né? Então a gente recebe hoje esse legado, né? De como nós devemos nos comportar na família, na igreja e na sociedade, né? O impacto daquilo que Deus fez na vida desse homem foi grandioso, né? O pastor mencionou aqui que já foi apresentado sobre o Philippe Melanchthon, né? Que é alguém que, digamos assim, esteve ao lado de Lutero e eles ali lutando pelo direito à educação, né? A gente vê muito hoje, né, os slogans, né? A educação, o direito de todos, né?
Pois é, isso é um ideal que vem lá da Reforma Protestante em Martinho Lutero, que era um estudante de direito, né? Ele era Isso. estudante de direito e naquele tempo é importante lembrar que nas universidades se ensinava teologia, Isso, né? exato. E, inclusive, certamente ele recebeu uma teologia deformada, né, na sua universidade, mas que a partir de Lutero, as outras universidades, e aí Calvino, né, a gente vai ver isso também logo mais, né? As universidades que vão sendo criadas já vêm com uma perspectiva teológica reformada, ou seja, tentando interpretar realmente aquilo que a Bíblia diz sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, né? E aí então, junto com Philippe Melanchthon, né, essa visão que Martinho Lutero tem, né, de que as crianças, por exemplo, não sabiam ler, não sabiam escrever, né? E ele então começa a trabalhar para que onde, né, tivesse ali pessoas, comunidades, tivessem vilarejos, né, as províncias, lá tivesse uma escola, para que as crianças pudessem aprender a ler e para ler a Bíblia, né, para que elas fossem as Exato. próprias, né, leitoras aí da palavra de Deus e não colocadas na mão de um homem, né, que fosse o iluminado e que, como acontecia na época, né, o bispo, ele fazia, digamos, as suas leis de acordo com o que ele achava que era a Bíblia e não como a Bíblia de fato orientava. Que bom saber da influência, né, da Reforma Protestante na educação, né? Muito do que nós temos de bom na educação hoje vem como reflexo, né, como resultado da Reforma Protestante. Irmão Moisés, algo a acrescentar sobre isso para a gente fechar esse quadro e então a gente retornar já já com a leitura do nosso livro. Fazendo a análise aí da vida de Lutero e o contexto que ele vivia, né, de escuridão, de trevas, embora nesse período de Idade Média tenha sido construído muita teologia, embora tivessem ele os falsos teólogos ou os teólogos com uma teologia falsa, herética, homens que antecederam a Lutero, eles desenvolveram boa teologia que ele até se utilizou também. Graças a Deus nas faculdades existiam, né? Se existiam 10 professores ruins, pelo menos um ou dois dava para se salvar. Se salvava. Né? Exatamente. Hoje, né? E hoje, por exemplo, na época de Lutero, talvez o acesso à informação, à literatura fosse mais difícil, né? E o pessoal vivia numa escuridão tremenda, o pessoal não tinha acesso à educação. Hoje nós temos. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem o que a gente chama de analfabeto funcional, né? Uhum. Alguém que lê um texto e não consegue compreender o que o texto diz. Trazendo os efeitos dessa reforma para a nossa época, ou comparando o período da reforma com a nossa, nós precisamos também muito disso, né? De um retorno à Escritura. Eu acredito que essa é a nossa maior intenção, de haver esse retorno à Palavra de Deus, porque embora hoje ela esteja aí na palma da nossa mão, no celular, mas devido no decorrer da história, uma deturpação, um distanciamento da Palavra de Deus, hoje a interpretação da Escritura em muitos lugares é feito de uma forma errada, né? Hoje a gente vê as pessoas comprando também determinadas indulgências, ou pessoas procurando a Cristo porque querem um emprego, querem um bom casamento, querem passar em um concurso ou qualquer outra coisa, menos viver para a glória dele, né? Então é necessário essa volta, esse retorno. E como diz, tem um autor que diz que para que não caia no esquecimento, é importante que um evento semelhante ao da Reforma Protestante, a cada 30 anos, ele seja retomado, né? Que isso seja estimulado nas pessoas. A nossa intenção é estimular os nossos ouvintes a lerem a Palavra de Deus, porque se nós não lermos a Palavra de Deus, não procurarmos compreender as verdades do Evangelho, isso vai se esquecendo e uma outra coisa vai ocupar esse lugar, né? Então isso é um grande legado do irmão Martinho Lutero, que foi deixar para nós o conhecimento do que de fato a Escritura ela nos ensina.
É, e, e eu espero, né, a nossa intenção, o nosso desejo é que quem está nos ouvindo se dedique, né, na leitura da palavra de Deus e compartilhe com quem necessita, com quem precisa dessa palavra, que somos todos, né? Amém.